comigo, né, a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Mas é conexões espirituais, porque ele não sabia também que eu ia pregar. Amados, então, sábado, né, estaremos indo por descanso, né? Lá vai ser bênção maravilhosa, né? Vai ser tremendo, batismo nas águas, ceia, consagração do irmão Bené. Todos estaremos lá, né? Com certeza, os que puderem estar conosco, celebrando esse momento tão maravilhoso. Segundo passo que o irmão Bené vai estar tomando, né? Fé em Deus. Deus é bom demais. Vamos lá, queridos. Aqui diz o seguinte, vamos ler. Minha garganta não está muito legal esses dias, mas Deus toma aí. Antes de nós lermos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te dou graças, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Pai querido, que o Senhor venha falar conosco através dela, que não seja eu, Pai, mas o Teu Espírito, Senhor. Senhor, Pai, toma, Senhor, os nossos olhos, Senhor. Coloca a Tua palavra dentro do nosso ser, que ela venha frutificar, Senhor. Em nome de Jesus, que esta noite ela caia, Senhor, num solo agradável, Senhor. Que essa semente ela venha crescer, Senhor, e dar frutos, ó Deus, Pai, em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Diz o seguinte, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, o meu marido, está morto. E tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. O credor veio para levar consigo os meus filhos, meus 2 filhos, para serem servos. Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me o que tens na tua casa. Ela disse: a tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peças poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim ela se foi diante dele, e fechou a porta diante de si e dos filhos. Ou seja, ela entrou sozinha dentro daquele lugar. Que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. E ele lhe disse: não há mais vasos. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e vive, tu e os teus filhos do restante. Amém? Glória a Deus, até aqui. Amados, aqui eu acredito que muitos ouviram falar, né, sobre essa passagem. Essa passagem ela é muito interessante. Muitos já acho que ouviram falar, já ouviram ministrações, mas é muito intenso. Aqui nós encontramos, querido, uma mulher, né? A história de uma mulher de fé, né? Essa mulher que ficou viúva, né? O seu esposo era profeta, foi o que nós vimos. E essa história dela é uma história de fé e de confiança. Por isso que eu disse que parece muito com o que o irmão falou. É uma história de fé e de confiança. No socorro divino, ela depositou toda a sua fé e toda a sua confiança no socorro que viria do Senhor. Por quê? Porque nós encontramos que aquela mulher estava no momento, né, de desespero. Por quê? Primeiramente porque o seu esposo faleceu. Segundo, porque ela estava endividada. Nós vemos que essa mulher, ela se encontrava numa situação
de desamparo. Ela estava precisando de finanças, de recurso, para que ela pudesse solucionar o problema que tinha ficado após a morte do seu esposo. Uma dívida muito alta ficou para ela pagar. Então, ela precisava de um socorro, e esse socorro só poderia vir do Senhor naquele momento. Quando Eliseu, aumenta o azeite daquela viúva, ali acontece algo que veio do Senhor, um milagre que veio da parte de Deus, Quando ele faz aquela transformação, aquela multiplicação daquele azeite. Então Deus, ele não desampara, aqueles que são seus, aqueles que o buscam, aqueles que são filhos, aqueles que o conhecem, aqueles que são, chamados filhos do papai, aqueles que servem ao Senhor. Então ele não desampara. Ele não desamparou aquela mulher naquele momento tão difícil. Nós encontramos que aquela mulher, ela se manteve íntegra e fiel, na fé que ela tinha e na convicção que ela acreditava no Deus Supremo. Isso nos traz uma lição muito interessante. É isso que nós iremos explorar esta noite. O que eu encontro aqui na vida dessa mulher? Primeiramente, eu encontro uma pessoa que ficou viúva. Eu encontro uma pessoa que precisava de um socorro. Eu encontro uma pessoa que não tinha para onde correr. E eu encontro um milagre acontecendo em tempos difíceis. Em tempos difíceis. Então, nos traz uma lição de vida acerca do amor do pai para com seus filhos, porque Deus ama, ama aqueles que são seus. Então Deus mostrou, revelou àquela mulher o seu amor, o amor de pai para com os seus pequeninos. Ele não abandonou, os seus servos, mas ele não abandona os seus servos, mas ouve nas suas angústias. Abra em Salmo 18:6. Salmo 18:6 nos confirma isso, que Deus não desampara os seus filhos no momento da angústia. Salmo 18, capítulo 18, versículo 6 diz o seguinte: invocarei o nome do Senhor, que é digno de ser louvado, e então serei salvo dos meus inimigos. Aqui o salmista diz que todas as vezes em que ele invocou, e todas as vezes que ele invocar, ele diz que o Senhor o livra dos momentos de angústia e de aflição. Aquela mulher, por intermédio do profeta, ela clamou dentro de si ao Deus Supremo, na fé que ela tinha. Então, no momento da sua angústia, nós vemos que Deus estendeu a sua mão. A fidelidade do Senhor está presente, está presente em vida e até na morte. Por quê? Porque o esposo daquela mulher, ele era um profeta. E aquele homem, ele tinha uma vida dada ao servir a Deus. Aquele homem, ele era fiel, porque nós conhecemos que os profetas, eles tinham uma vida reservada para o Senhor. Eles buscavam somente gastar o seu tempo com Deus, ali, trabalhando como? Ouvindo a Deus, juntamente com os demais profetas. Ali eles buscavam tanto a face de Deus, ouvir o Senhor, como também eles permaneciam ali, buscando entender e discernir os tempos. E então, após a morte desse homem, surge algo muito interessante. Deus, ele revela a sua fidelidade na vida daquela mulher, através da fé e da fidelidade do seu esposo.
Por que, queridos? Por que nós afirmamos isso? Porque aqui mais na frente ele diz o seguinte. Vamos voltar para 2 Reis. Pois ainda que sejamos infiéis, Ele, o Senhor, permanece fiel e vela pela sua palavra. Permaneça aí em 2 Reis, que eu vou ler só esse versículo aqui para confirmar o quanto Deus vela pela sua palavra, o quanto Ele respondeu. Eu vou ler para vocês, não precisa vocês abrir. Diz o seguinte, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: se não cremos, deixa eu ver, 2 Timóteo 2,13, isso. Se não crermos, ainda assim ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, mesmo muitas das vezes que se nós passarmos por algum momento de fraqueza espiritual, querer voltar atrás, de desânimo, não se sentir digno completamente, algum tipo de comportamento que a gente venha querer perder a nossa convicção, né? Deus, mesmo assim, Ele vela pela sua palavra. Mesmo assim, Ele vai velar pelaquilo que Ele tem na sua vida. Mesmo assim, Ele vai velar pelo que Ele disse. Mesmo assim, Deus, Ele vai velar pela sua palavra. Ele não vai retroceder. Mesmo assim, Deus, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, né? Na vida daquelas pessoas, mesmo que a gente se sinta indigno, mesmo que a gente se sinta triste, ameaçado, decepcionado. Por quê? Porque tudo é momentâneo, tudo vai passar. Tudo vai passar. Então, quando Deus, Ele tem uma palavra, essa palavra com certeza ela vai se concretizar na vida de uma pessoa. Então, pela fé, aquela mulher, ela alcançou um milagre. Aqui nós encontramos a situação dela. A situação daquela mulher é uma situação trágica. Por quê? Porque aquela mulher, nós sabemos que a vida das mulheres no Velho Testamento, as mulheres eram tidas como pessoas que não tinham valores. Diante da sociedade, as mulheres naquela época, elas não tinham valor nenhum. As mulheres serviam apenas para servir os seus esposos, né? Somente para o serviço do lar, somente para trabalhar mesmo ali em casa. Não tinha direito a herança nenhuma. Ela não tinha direito à herança dos pais, de forma alguma, depois que casou. Se tinha algum dote, amém, se não tinha. Mas a vida daquela mulher era uma vida dura. Ela não tinha nenhum tipo de respaldo, ela não tinha nada, ela não tinha herança e ela não tinha como pagar a dívida que tinha permanecido. Então a vida das mulheres no Velho Testamento era uma vida difícil. A mulher, ela só tinha algum respaldo quando ela tinha um filho e este filho era homem, varão. Se tivesse uma filha mulher, já era desvalorizada. Já o marido já virava as costas, já não tinha, né? Já não gostava, tinha que ser um varão. Para que a gente venha entender a situação dela. Então, o estímulo da mulher só aumentava quando ela se tornava mãe de um varão. Do ponto de vista social e jurídico, a situação da mulher em Israel era inferior os demais vizinhos. Ainda existia isso. Que as mulheres dos vizinhos ali dos outros povos
ainda tinham direitos, ainda eram mulheres bem vistas, eram mulheres que, muitas das vezes, elas se colocavam ali em reuniões, justamente com os homens. A gente vê que as mulheres egípcias, elas eram tratadas como rainhas, como mulheres ali que tinham um grande respaldo diante, elas tinham até direito a palavras de decisão, de opinar alguma coisa. As mulheres do Egito, as mulheres da Babilônia, mas as mulheres do povo de Deus não tinham direito algum, era só no silêncio, né? Então a vida, para você entender a situação em que aquela mulher estava, né? E mais, e ela, nesse tempo aqui, dessa parábola aqui, nós encontramos que existia ainda um problema maior, aonde o povo de Israel, eles só viviam em constante guerra. Guerra entre quem? Além daquelas pessoas que tentavam invadir as terras do povo de Israel, existia também uma guerra entre o outro Israel, que nós sabemos que se dividiu em dois, né, que foi a parte do norte, né, o reino do norte e o reino do sul, que foi o reino do norte, né, que ficou com Davi reinando, Judá, e o reino do sul que ficou com os samaritanos. E neste período em que aconteceu essa tragédia dessa mulher, aonde ela perdeu o seu esposo e ficou endividada, e mais, a dívida só podia ser paga se ela tivesse o valor estipulado, ou se os seus filhos fossem levados como escravos para eles pagarem a dívida por um certo tempo, até chegar ao limite e eles poderiam voltar para os seus pais. Ela estava a ponto, ela já tinha perdido o marido e ela estava a ponto de perder os filhos. Porque ela tinha que pagar o credor. Ela tinha que pagar aquela dívida. Olha só o tamanho do desespero daquela mulher. Então eles viviam em guerra naquele tempo. E as condições de guerra ainda eram piores. Aonde havia muita escassez de alimento, a vida era miserável, aonde havia muitas doenças, aonde havia um caos total e escassez principalmente. E a lei, ela recomendava, né, a caridade do povo. Em Êxodo 20, 22 a 23, vai falar que existia uma lei que ela podia, aquela mulher, ela poderia ser ajudada? Sim, poderia ser ajudada por alguém. Por quê? Porque assegurava ela, depois que ela ficasse viúva. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu. Aquela mulher, ela se encontrou numa situação de vulnerabilidade. Vulnerável à pobreza. Os profetas eram muito pobres. Naquela época, os profetas, eles não tinham... Olha só, a esposa do profeta naquela época sofria mais ainda. Porque os profetas, eles não tinham recurso financeiro, tipo, não tinham salário. Eles trabalhavam somente para a obra e não tinha salário, não tinha nada que viesse, né, assegurar. Morreu, tem uma ajuda. Não tinha nenhum tipo de dinheiro, não tinha nenhum tipo de proteção, não tinha nada que assegurasse a vida dela. E então, queridos, os profetas, eles eram muito pobres, porque viviam somente para buscar a vida espiritual com Deus. Somente vivia, o profeta daquela época era só para ouvir a Deus, ouvir a voz de Deus, os sinais do Senhor, o que Deus queria falar para a nação, né? E pronto. Hoje nós encontramos profetas que querem ser deuses. Hoje a gente encontra profeta que quer estar acima de todos e de todos. Mas não é bem assim, amados.
Então, a lei israelita ela permitia, como de forma proteção ao credor, que se tomasse os filhos do devedor para que trabalhassem até que aquela dívida fosse paga. Foi o que eu disse. Trazendo tudo isso, a situação dessa mulher, tudo isso, sabendo que ela precisava de um milagre. Naquele momento ela estava desesperada. E aqui eu encontro Deus, né, começando a materializar na vida dela o milagre a partir da fé do seu esposo, da vida do esposo, a vida que ele construiu, que ele teve com Deus. Aqui eu encontro Deus manifestando, depois de morto, a sua bondade e misericórdia e sua infinita fidelidade. Porque depois que ele morreu, ela foi até o homem de Deus, e o homem de Deus disse para ela e perguntou o que ela tinha. E ela disse: eu tenho só esse pouquinho de azeite, só esse pouquinho de óleo aqui. E ele disse: agora o que eu irei fazer contigo? Outro também profeta que não tinha muita coisa, a não ser os sinais e maravilhas e o poder do Deus Altíssimo na vida dele. E ele diz: pois você pega tudo, olha só. Ele dá uma ordem para aquela mulher. Agora você pega o que tu tem, vai para a tua casa, depois tu chega lá, pede as vasilhas todas dos vizinhos e começa a preparar tudo ali do jeito que eu estou te mandando. O que eu encontro aqui? Eu encontro que quando Deus ele nos dá um direcionamento, nós precisamos tomar esse direcionamento em nossas vidas. Deus ele gosta de ordem. Deus ele jamais ele vai manifestar o seu total e completo sobrenatural milagre se nós não buscarmos estar em ordem, obedecendo o que ele diz e obedecendo o que os profetas, através dos profetas, ele vai falar. Deus ele coloca tudo em ordem. Nós encontramos também situação bem parecida aonde Elias, quando o Senhor deu para ele o direcionamento, para ele arrumar fazer o sacrifício, naquele momento onde os profetas de Baal estavam ali mostrando o sacrifício ao Deus Baal, aquele negócio todo, e houve-se uma disputa que eles acreditavam que o Deus deles era o Todo-Poderoso. Aí Elias chega e começa a dizer: pois tá bom, faz aí o de vocês aí, monte o altar de vocês aí, que depois eu monto o meu aqui. E nós vemos Elias organizando tudo. Ele organiza desde a pedra, desde a montagem da pedra ali, tudo bonitinho. Coloca a água. Depois que ele coloca a água, ele clama ao Deus do céu e Deus vem com uma chama de fogo, né? Fogos desce dos céus e consome todo aquele holocausto ali, todo aquele sacrifício, toda aquela água ali lambida. Mas Deus ele nos dá um direcionamento. Antes de acontecer em nossas vidas o milagre, Deus ele nos dá um direcionamento de como deve ser feito. Ele sempre vai te guiar. Ele direciona, ele diz: faça isso. Mas quantas vezes nós não queremos fazer de acordo com a palavra do Senhor? Deus ele está nos dando uma ordem. Faz isso, faz desta forma. E a gente às vezes, pela nossa emoção, pelo nosso egoísmo, pelas nossas vontades próprias, porque nós buscamos o caminho mais próximo, né, mais rápido, e a gente chega a fazer da nossa forma e acaba dando errado,
E a gente perde a oportunidade da manifestação da glória, do milagre. E ele deu aquela ordem, ela seguiu tudo direitinho, fez de acordo com o que o profeta, porque ali era Deus falando através do profeta. E ela, depois que ela colocou tudo em ordem, aquela única botija que ela tinha em mãos, Deus diz, que o profeta falou, coloca um pouquinho em cada recipiente. E começou a jorrar. E começou a encher. E começou a encher. E foi enchendo, enchendo, enchendo. E foi enchendo todas as vasilhas. E ele ainda diz, mas as que estão cheias, as que forem se enchendo, coloca de lado. Separa. Coloca de lado ali. Eu acho interessante isso. Porque quando Deus diz separa, tá cheia, separa ali. Separa. Por quê? Porque as outras ainda vão ser cheias. As outras ainda vão ser cheias. Aquelas que estão ali já estão prontas. Já estão cheias. E ela continua até que quando enche todas e não existe mais vasilhas. E antes de tudo acontecer, eu encontro algo interessante. Que quando aquela mulher está ali naquele ambiente de glória, porque ali onde ela estava, ela entrou sozinha. Eu acho isso forte. Eu acho isso muito forte. Deus disse para ela, entra só. Entra sozinha. E ela entrou só, ela não levou os filhos, ela não levou os vizinhos, ela não levou amigo, ela não levou parente, ela foi só. E aquela mulher, ela contemplou a glória de Deus. Sozinha ali. Ela contemplou a manifestação do poder de Deus, escondida dos olhos de quem estava lá fora. Somente ela viu aquele sinal, aleluia, Deus, isso é forte. Somente ela contemplou, com os olhos dela abertos, ela viu a manifestação do poder do Senhor naquele momento. Ninguém mais viu. Ninguém mais viu. Por que Deus faz isso? Sim, Senhor. Porque Deus, Ele te leva para ir ter com Ele. O Senhor, Ele te conduz. Não se preocupe com o que está acontecendo. Não se preocupe com... Olha só a situação dela. Não se preocupe. Da porta para lá. Sim, Senhor. Ele está dizendo. Quando Ele disser para você, faz. Vem. Da porta para lá. Todo aquele lugar se tornou um ambiente de glória da manifestação do poder de Deus. E quando Deus diz para nós, vem, entra. E você vai contemplar. Só os teus olhos, querida. Quando você está com o Senhor, ali no teu secreto, ali na tua casa, ali no teu momento, Deus, Ele quer
Vai acontecer momento que ele vai fazer uma manifestação do poder dele aqui na igreja, e vai acontecer sinais e maravilhas, cura, vai acontecer restauração, salvação, batismo, quando a glória vier de uma vez, vá. Mas existem sinais e maravilhas que Deus quer mostrar simplesmente para você, entre você e Ele. É só entre vocês. Depois que ela contemplou tudo aquilo que tinha acontecido, ela começou a viver, a se alegrar, e ela abre a porta à glória de Deus. A glória de Deus estava da porta da casa para dentro, e ela pega e pede mais vaso, e não tem mais vaso nenhum. E eu vejo Deus honrando o ministério do esposo dela, depois de morto, honrando a vida dele. Do marido passou para a esposa e alcançou os filhos. O que você está construindo hoje em Deus, para deixar para os seus filhos, para deixar para alguém, isso é muito intenso. Para que Deus venha falar até depois da sua morte, na sua geração, na sua família, na sua casa, nos seus que vão ficar. Porque através desse homem, nós encontramos aqui que depois da morte dele, aconteceu um milagre que ninguém mais da família viu. Não encontramos relatos sobre esse profeta, se ele viveu algum tipo de manifestação gloriosa do tempo de sacerdote, aleluia, sim, Senhor. Do tempo de sacerdote que ele teve sobre a terra, a gente não vê algo tão poderoso assim. Um sinal manifesto fisicamente. Mas depois da sua morte, a família é alcançada, os filhos são alcançados. Aqui nós vemos que todo aquilo que sobrou, ela pega, ela vende e ainda sobrou. Ela vendeu, o que ela fez? Ela pagou a dívida que ela tinha com o credor. Aqui acontece a manifestação do Senhor, dando uma libertação, dando um livramento na família daquele homem. Depois que ela pegou e vendeu o azeite, ela pagou o homem, pagou a dívida. Sabemos que o azeite, ele tinha um alto valor. A gente vê Judas, né, chegando diante daquela situação onde aquela mulher pega e derrama o vaso de alabastro sobre o Senhor Jesus, ungindo ele e consagrando ele para a manifestação lá da sua morte. E ele diz: mas Senhor, por que tanto desperdício assim? Nós poderíamos pegar e vender, que era muito mais lucrativo. Tinha um alto valor. Se um pouco de azeite tinha valor, imagine só a quantidade que aquela mulher arrecadou. Chegou ao ponto de pagar a dívida altíssima que o seu esposo tinha acarretado no longo da vida juntamente com eles. E depois que ela pagou, os seus filhos foram livres. Poderam viver uma vida livre. Deus não permitiu que eles descessem à escravidão. Que importância você está dando à tua construção dentro no Senhor,
em Deus, dentro do Senhor, dentro daquilo que Deus entregou em suas mãos. Porque se você não der importância, ninguém mais vai dar importância. Ninguém vai mais dar importância. Então Deus, ele dá o livramento dos filhos daquela mulher. E Deus, ele providencia, há uma provisão divina. Há uma provisão divina. Às vezes nós nos encontramos em situação que a gente olha para um lado, olha para o outro. Nada, as portas fechadas. Eu digo porta fechada, não tem emprego, não tem trabalho, não tem nada. A gente está agoniado. E às vezes a gente fica desesperado. Às vezes nós permitimos que o desespero, ele se sobressaia a nossa fé. Sei que o homem, ele tem seus momentos de fragilidade. Mas nós temos que crer na providência de Deus. Uma lição que essa mulher nos ensina. Acreditar que Deus vai prover. Ela não tinha mais onde recorrer. E Deus, ele providenciou, aconteceu uma providência divina. De vez em quando a gente ouve pessoas testemunhando do que Deus faz. Do que Deus faz na vida do ser humano. E Deus faz mesmo quando nós colocamos diante dele as nossas angústias, nossas aflições, as nossas lutas. Deus, ele opera. A providência divina acontece, não foi simplesmente ontem, não foi simplesmente lá na antiguidade. Não. Hoje também Deus faz sinais e maravilhas acontecer. Ai, irmão, mas está difícil aí a gente ver, né? Me diga aí como é e tal. Está tão difícil alcançar esses sinais. Querido, Deus tem um propósito para cada um. Se você se encaixar dentro do propósito que Deus tem para ele, se é para você, com certeza vai acontecer. Deus vai providenciar. Vai providenciar sim. E Deus, ele honra sim. Ele honra. Só que a honra de Deus é diferente das honras dos homens. Que as honras dos homens, né, é te colocar acima, né, dos luxos, glamour, permanecer sempre à altura dos outros, né? Mas Deus, ele vela pela sua palavra. E a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã. Ela se renova a cada manhã. Quando nós permanecemos ali, posicionados, não se preocupe, busque ao Senhor. Clame a Ele, que Ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Muitas pessoas construíram grandes legados e deixaram grandes legados a serem seguidos. Homens e mulheres de Deus. Eles construíram muito. A gente vê Elias e Eliseu deixando um legado tremendo para o seu discípulo. A gente encontra os discípulos deixando legados que chegou até nós hoje. E Deus, ele está fazendo uma transformação no tempo que nós estamos vivendo. Deus, ele está sinalizando, ele está nos mostrando que ele vai trabalhar há tempos que a gente nem imagina como é que vai ser. Mas Deus, ele está mudando os ciclos. Deus, ele está mexendo na movimentação. Então é preciso nós construirmos um legado em nossa vida e deixar esse legado
Porque o legado passado já passou. Deus, ele visita a humanidade em 40 e 40 anos. E a transferência de legado é tirada, ele retira de uns e coloca sobre outros. É por isso que nós vemos os avivalistas. Nós estávamos conversando sobre os grandes avivalistas. Muitos já foram para a glória. E poucos estão aí. Pouquíssimos. Homens realmente íntegros, dados na obra, dado no calor e forjado no calor da batalha. Homens que deixaram um legado que hoje, você ainda hoje ouve falar. E deixaram ensinos de fé, ensinos da palavra, e deixaram referência. E foram homens comuns. Foram homens comuns como eu e vocês. Foram homens comuns. Jovens. Muito jovens. Ainda crianças. Que apenas sentiram o desejo, a convicção do Deus que eles serviam. E do Deus da Bíblia é vivo. E se Ele é vivo, Ele mantém um relacionamento conosco. E nós com Ele. Eu já tive uma parada assim na minha vida. Quando eu cheguei e disse, Deus, há muito tempo atrás, eu disse, Deus, diz que o Senhor é vivo. E aí? Se o Senhor é vivo, então me mostra. Eu quero manter um relacionamento contigo. E queimou aquele desejo, querido, de descobrir. Como o pastor Caio fala, o evangelho é descoberta. E o Senhor está aqui para todos os dias nós descobrirmos Ele e a sua graça. Sim, Senhor, é verdade. Sim, Senhor. Sim. Ele diz que está todos os dias aqui. Todos os dias Ele está aqui, queridos. Aquela mulher, ela era mulher de profeta. Ela não era profeta. Profetiza. Como ela era desvalorizada pela sociedade, assim, né? Tinha o seu limite. Era simplesmente uma mulher dona de casa. Mas ela tinha fé. E ela tinha uma convicção. E ela sabia que o Deus que o marido dela servia, que ela confrontou o profeta. Ela disse, o que ela diz? Vem aqui. E tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. Então ela sabia que a fé que o marido dela tinha, que a vida com Deus que ele tinha ali, a vida com Deus, era uma referência. Era algo que ela piscou e disse, acendeu uma luz. Epa, meu marido era um homem de fé, Senhor. Ele era fiel ali. Ele te servia. Ele deixou uma referência. E ela logo foi em busca dessa provisão do Deus que todos os dias o marido estava ali com os demais profetas ali. Ainda diz mais, né? Que ele era discípulo ainda dele, né? De Eliseu. Exatamente, era um dos que estava ali. Amados, isso é profundo para nossas vidas. Vamos despertar para um novo tempo. Para o novo tempo de Deus, aleluia. Para o que Deus, prestem atenção, ó. Nos passos que Deus está dando.
os discípulos do Senhor, eles observavam os passos que Jesus, isso aqui é Deus está mandando eu dizer, não está aqui não. Eles observavam os passos que Jesus dava. Porque os caras realmente eram incrédulos, né? Tinha momento que eles eram incrédulos mesmo. Mas eles observavam. Tanto que Jesus disse o que para eles? Agora, na ascensão, vão, conte a todos o que eu ensinei, o que eu fiz. Então isso me traz uma realidade que tudo que Jesus fazia, os discípulos estavam ali observando e dizendo, olha só, ele faz isso. Nossa, uau, é demais. Ele faz isso, nossa, bacana. Tal que eles ainda foram fazer, né, algumas coisas lá, alguns sinais e tudo. Teve uns que não deu muito certo, mas vamos pular essa parte. Mas eles observavam os movimentos que Jesus dava. Quando ele ia para o deserto, eles sabiam que quando ele ia para o deserto, ele queria estar a sós. Ele não queria nenhuma intervenção, não queria nenhuma comunicação com outras pessoas. Por isso que aquela mulher, o Senhor disse para ela, vai, o profeta, né, Deus através do profeta, entra na tua casa lá, fecha a porta, faz isso e isso, sozinha. E quando Jesus ia para o monte, quando Jesus ia para a praia, quando Jesus ia para o meio da galera, da multidão, sentar com os publicanos, com as prostitutas, eles observavam, eles sabiam quando Jesus mudava os seus passos. Então é preciso que nós venhamos todos os dias, por favor, a partir de hoje, observe os passos do Senhor Jesus, o que Ele está fazendo hoje na humanidade, os sinais que Deus está mandando, observe. E vamos cultivar dentro de nós um legado. Construa, você é muito novo na fé, melhor ainda. Tenha fome e sede. Simplesmente tenha fome e sede. Busque no Senhor. E o mais Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Amém? Está na hora? Pois amém, glória a Deus. Então, amados, então nós temos, finalizando, faça o que o Senhor faz, o que o Senhor está ordenando para você fazer. Aleluia, Deus. O que Ele está ordenando. Não questione, porque questionamento é tempo perdido. Faça, construa o seu legado e deixa Deus providenciar o que você está pedindo para Ele. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia, Senhor. Vamos orar ao Senhor, queridos. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, Pai, nós te damos graças, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio esta noite, Deus, ministrar aos nossos corações. Senhor, que nós viemos, ó Deus, Pai, construir, Senhor, em Ti, Senhor, um legado, Senhor. Senhor, Pai, um legado ministerial, Senhor, um legado de vida contigo, Deus. Ó Deus, que esse legado ele venha alcançar, Senhor, as gerações que estão ainda por vir, meu Deus. Oh, aleluia. Oh, Senhor, Pai, o tempo sim, Senhor, o nosso tempo ele está passando. Ele está passando, meu Deus. Mas eu sei que o teu tempo, Senhor, é diferente, Senhor, do nosso. Pai, que nós não venhamos perder, Senhor, Pai, o nosso tempo, Senhor, nos questionando, Senhor, deixando, Senhor, Pai, cada dia mais e mais, Senhor, Pai, retrocedendo, Senhor,
também porque retroceder, Senhor, faz com que, Senhor, eu perca, Senhor, aquilo que está próximo, Senhor, de acontecer. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças porque o Senhor fala conosco, porque Tu és maravilhoso, Senhor, porque Tu és, Senhor, Pai, um Deus que está, Senhor, com cada um de nós todos os dias. Pai, guarda, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Pai amado, que eles venham compreender, Senhor, Pai, o desejo do Teu coração para as suas vidas, Pai. Pai amado, que cada um que está aqui e aqueles que não puderam estar, Pai, que eles venham, Senhor, Pai, almejar, Senhor, Pai, esta construção, porque nós somos o corpo do Senhor. Então, se nós somos um corpo, nós devemos, ó Deus, Pai, estarmos juntos, construindo, Senhor, Pai, um legado, Senhor.